Olá! Neste vídeo, a gente vai apresentar o nosso trabalho para a disciplina de Comunicação em Redes, com o tema Análise das Relações Comerciais Internacionais por meio da teoria dos grafos e das redes complexas. Quando a gente olha para o comércio internacional, será que basta saber quais países exportam mais para entender como o sistema realmente funciona? A nossa proposta foi olhar para esse comércio como uma rede. Assim, dá para entender as relações reais entre os países e identificar posições que passariam totalmente despercebidas se a gente olhasse só para os números de exportação. O comércio internacional envolve uma quantidade enorme de relações entre países. Um país pode exportar para muitos parceiros, enquanto também importa de vários outros. Quando olhamos individualmente para as suas relações, se torna difícil perceber o comportamento do sistema todo. Para isso, entra a ideia de rede. No lugar de analisar cada relação sozinha, representamos todos os países e suas conexões numa mesma estrutura. E aí vem a questão: além de saber o quanto um país comercializa, qual é a posição dele dentro dessa rede? E com quem ele está conectado? O objetivo do trabalho foi modelar o comércio internacional como um grafo direcionado e ponderado. A partir dessa rede, a gente analisou a conectividade dos países, a importância de cada um dentro da estrutura, quem aparece como intermediário e como as comunidades comerciais se formam. Damos também um foco maior para o Brasil, para entender exatamente como o país se posiciona nessa rede mundial. Então, o foco do projeto foi analisar a estrutura do comércio, e não simplesmente montar um ranking dos maiores exportadores. Para transformar os dados de comércio em uma rede, cada país foi representado por um nó. Quando há uma exportação de um país para outro, criamos uma aresta entre os dois. Um ponto importante da modelagem é justamente a direção. No comércio internacional, os fluxos de exportação não são necessariamente iguais nos dois sentidos. Por isso, essa informação é mantida na rede. Uma conexão Brasil para a China representa uma exportação brasileira para a China, enquanto uma conexão China para o Brasil representa outro fluxo comercial. A rede também é ponderada porque as relações comerciais possuem intensidades diferentes. Uma relação de US$ 1 bilhão e uma relação de 100 bilhões não devem ter o mesmo peso na análise. Por isso, usamos o valor comercial para definir o peso das arestas. Com isso, a rede passa a representar duas coisas ao mesmo tempo: quais países estão conectados e qual é a intensidade dessas relações. Depois de definir como a rede seria construída, o próximo passo foi obter os dados. A principal fonte foi o UN Comtrade, uma base da Organização das Nações Unidas que reúne informações sobre o comércio internacional. Para este trabalho, usamos os dados de comércio de mercadorias referentes a 2024 e consideramos os fluxos de exportação. Também utilizamos informações do Observatory of Economic Complexity, o OEC, como fonte auxiliar que cobria certas lacunas da previsão. A escolha de 2024 foi porque era o período mais recente que apresentava uma base mais completa para os países considerados no estudo. Devido a problemas oriundos dessas bases usadas, como registros duplicados e sistemas de codificação díspares, os dados brutos não podiam ser utilizados diretamente, então precisavam passar por limpeza e padronização. Removemos registros duplicados e também o código W00, que representa o agregado estatístico world. Esse registro não corresponde a um país específico e por isso não deveria aparecer como um nó na rede. Depois desse tratamento, os dados foram organizados em dois arquivos, um com os países, que seriam os nós, e outro com as relações comerciais, que seriam as arestas. Essa etapa de processamento foi feita em Python, utilizando principalmente a biblioteca Pandas e o ambiente Google Colab. Depois da limpeza, os arquivos foram preparados para serem importados no Gephi. No arquivo de nós ficaram os países, no arquivo de arestas ficaram as relações comerciais. Isso incluía a origem, o destino e o valor utilizado como peso. Com esses arquivos foi possível construir a rede completa e então aplicar as métricas de análise. Depois de construir a rede, precisávamos encontrar uma forma de interpretá-la. Por isso utilizamos diferentes métricas: o grau, apresentando a quantidade de conexões de um país, o PageRank medindo a importância por meio da posição dos parceiros comerciais, a intermediação apresentando países que agem como pontes para os caminhos da rede, a modularidade possibilitando observar a formação de comunidades e a assortatividade, que mostra se países com níveis semelhantes de conexão acabam por conectar-se entre si ou com países com conectividade diferente.
Cada uma dessas métricas explica um aspecto diferente das relações comerciais. Por isso, olhar os resultados em conjunto é mais útil do que escolher apenas uma delas. O resultado final foi uma rede com 232 países e 29.324 relações comerciais. O grau médio foi de 125,85 e a densidade da rede chegou a 0,542. Na prática, isso significa que aproximadamente 54,2% das conexões possíveis entre os países estão presentes. Portanto, observamos ser uma rede bastante conectada. Esse resultado já mostra por que olhar para a estrutura como um todo é proveitoso. São milhares de relações acontecendo simultaneamente, e algumas características não ficam aparentes quando observamos apenas um país ou uma relação de cada vez. Então, quais países possuem maior importância dentro dessa estrutura? Utilizamos para essa pergunta o PageRank ponderado pelo valor comercial das relações. Os 5 primeiros resultados foram Estados Unidos, França, Reino Unido, Países Baixos e China. O resultado faz sentido porque essa métrica ela considera tanto as conexões quanto a importância dos parceiros e o peso financeiro das relações. Assim, países com relações comerciais de maior valor e parceiros mais relevantes acabam recebendo uma posição maior nessa medida. Também podemos fazer uma pergunta um pouco diferente. Quais países funcionam como pontes dentro dessa rede? A gente pode chegar a essa conclusão por meio da centralidade de intermediação. É nessa métrica que a Espanha aparece em primeiro lugar, seguida pelos Países Baixos, Reino Unido, França e também pelo Brasil, que aparece na quinta posição, com o valor de 472,62. Aqui a gente vê uma diferença importante em relação ao PageRank. Um país ele pode não estar entre os primeiros em importância financeira, e ainda assim ocupar uma posição estratégica nos caminhos que conectam diferentes partes da rede. Nós investigamos se os países formavam comunidades bem separadas, e para isso calculamos a modularidade da rede. O resultado foi 0,046, um valor bem baixo. Isso indica que a rede mundial de comércio não apresenta comunidades fortemente isoladas. Mesmo os países que pertencem a blocos econômicos como a OTAN, ou os que estão geograficamente próximos, mantêm muitas relações com países de outras regiões. Esse resultado ele faz sentido com a densidade que encontramos antes. Como existem muitas conexões entre diferentes países, é mais difícil formar grupos comerciais completamente separados. Por fim, nós analisamos a sortatividade. O valor encontrado para a sortatividade por grau foi de menos 0,420. Na versão ponderada pelo valor comercial, o resultado foi de aproximadamente menos 0,38. Esses valores negativos eles indicam uma estrutura desassortativa, o que em termos mais simples indica que países com muitas conexões tendem a se relacionar também com países que possuem menos conexões. Isso mostra que a rede não é formada só por grandes economias negociando entre si. Existem relações entre países com posições bastante diferentes dentro dela. Quando olhamos especificamente para o Brasil, o resultado é interessante. Além de ocupar a quinta posição em centralidade de intermediação, ele possui conexões comerciais diretas com 230 dos outros 232 países da rede. Esses dois resultados mostram que o Brasil possui uma inserção muito ampla na rede e também aparece uma posição importante quando observamos os caminhos que conectam diferentes países. Ou seja, o Brasil não aparece só pela quantidade de relações, mas pela posição que ocupa dentro da estrutura. Mas também é importante entender o que o quinto lugar significa nesse aspecto. Ele não quer dizer que o Brasil seja o quinto maior exportador do mundo, pois a centralidade de intermediação mede, na verdade, quantas vezes um país aparece nos caminhos que ligam diferentes partes da rede. Então, quando dizemos que o Brasil está em quinto lugar, estamos falando de uma posição estrutural. Essa distinção é importante porque o volume do comércio de um país e sua posição dentro da rede são informações diferentes. Quando a gente juntou os resultados, uma característica interessante apareceu dentro dessa rede complexa. A rede possui alta conectividade, apresenta pouca separação em comunidades e tem um padrão desassortativo. As métricas ajudam justamente a ver essas diferenças. Uma mostra a quantidade de conexões,
outra considera a importância dos parceiros e outra mostra a posição de um país nos caminhos da rede. Também foi possível identificar países que têm posições importantes por motivos diferentes. Os resultados do PageRank destacaram grandes economias, enquanto a centralidade de intermediação mostrou países que possuem uma posição estratégica no caminho da rede. Para o Brasil, o resultado foi especialmente interessante. Além de estar conectado diretamente a 230 dos outros 232 países, o país ficou em quinto lugar na centralidade de intermediação. Por fim, a análise de redes trouxe uma forma diferente de olhar para o comércio internacional. O valor exportado segue importante, mas a estrutura das conexões também mostra coisas sobre a posição dos países no sistema mundial. Portanto, por meio da teoria dos grafos, podemos enxergar o comércio mundial como uma grande rede de relações entre os países. São 232 países e mais de 29 mil relações comerciais entre eles, com diferentes posições nessa estrutura. No caso brasileiro, os resultados mostraram uma participação ampla e uma posição relevante como intermediário da rede, sendo um país ponte essencial. E esse foi o principal ponto que buscou mostrar no projeto. E entender o comércio internacional também significa entender como os países estão conectados entre si. Muito obrigada pela atenção de todos. Esse foi o nosso projeto.